Agora, novamente, em 2 Reis, no capítulo 9, e o versículo 30, eu quero tomar apenas uma pequena escritura aqui. Umas poucas palavras para ir de volta ao Velho Testamento, outra vez para ler. E quando Jeú estava vindo para Jezreel, Jezabel ouviu disto, e ela pintou sua face, enfeitou sua cabeça e olhou para fora da janela. E que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos à leitura de sua palavra. Agora, nós voltamos novamente ao Velho Testamento, porque o Velho Testamento é sempre uma sombra do Novo Testamento. E a Bíblia diz que eles eram exemplos, em Hebreus 11, que eles foram exemplos. E acima no capítulo 12 diz, em Hebreus, vendo que estamos envolvidos ao redor com um tão grande número de testemunhas, deixemo-nos de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente assedia-nos, para que possamos correr com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para o autor e consumador de nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Agora, se vemos o que Deus fez lá atrás para aquelas pessoas, sobre determinadas atitudes que eles tomaram diante de Deus, e depois se descobrimos se nós tomamos a mesma atitude que eles tomaram, nós receberemos o mesmo galardão que eles receberam. Você pode simplesmente aguardar, porque Deus nunca muda. Ele é exatamente o mesmo. Suas bênçãos são as mesmas, e suas punições são as mesmas. E Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E então irei ver. Eu esqueci. E eles me trouxeram acima para pedir a Billy se ele daria cartões de oração esta noite. Se ele não deu, teremos que fazer algo. Talvez. Não jogue seu cartão no chão. Eles serão... Quantos aqui têm cartões de oração? Levantem suas mãos. Bem, isto é bom. Existe o suficiente, então, de qualquer modo, para orar por... ter uma fila de oração se nós não... Iremos, continuaremos. Então, eu me demorarei um pouco no lado evangelístico esta noite, em ordem para orar pelo enfermo. Agora, Jezabel, este é um nome que faz todo mundo estremecer, só em falar Jezabel. Este era um nome comum, simplesmente um nome como Marta, Ruth, ou Maria, ou algum outro nome. Porém, quando eles ouvem o nome Jezabel, isto foi tudo por causa de uma mulher que tomou o caminho errado. Agora, eu creio que Jezabel, só porque ela tinha o nome de Jezabel, não fez dela o que ela foi. Não foi seu nome que fez isto, foi sua atitude. Isto é o que fez. E o nome não deveria nos fazer estremecer como a atitude que ela fez deveria fazer você estremecer. Mas mencione você, Jezabel. Oh, que coisa! Mas mencione algum pecado dela. Oh, bem, está tudo bem. E não foi o nome que a fez. Foi seu pecado que fez dela. Fez dela o que ela foi. Seu nome não faz o que você é. É o seu caráter que faz você. Seu caráter molda você e faz de você o que você é. Sempre tenho dito: deixe-me ir até a casa de um homem e deixe-o de pé na rua testificar, cantar, gritar, falar em línguas, dançar no espírito, qualquer coisa que ele queira fazer. Deixe-me ir até sua casa e olhar para aquelas velhas garotas de capa tudo em volta na parede. Deixe-me olhar para aquelas revistas que eles estão tendo aqui na sua mesa e ouvir-lhe girar o rádio para alguma daquelas bobagens africanas de rock and roll e boogie-woogie. E eu posso lhe dizer agora mesmo qual espécie de espírito ele tem. Vê do que isto se alimenta? Não me interessa o quanto ele se expressa lá fora na rua. Aqui é do que ele está realmente se alimentando. Isto é sua morte. Isto é correto. Deixe-me... Não importa quão bom ele alega, e quão boa a sociedade, e qual sua posição, e qual é seu status social, isto não faz a menor diferença. Observe do que seu espírito se alimenta. Qual música ele ouve, o que ele assiste. Você pode dizer do que ele é feito, então, e seu caráter sempre dirá: agora, Jezabel,
Era talvez simplesmente uma amável garotinha antes. Ela saltava em volta dos joelhos de sua mãe e provavelmente do seu pai, e exatamente como qualquer outra garotinha. E nunca aquele papai e mamãe pensaram que seu nome iria descer na história como um dos exemplos mais notórios de crueldade e pecado, um dos maiores entre os nomes de mulheres que estão na Bíblia ou em qualquer lugar da história. A senhora Maccabi não se compararia com ela. E a senhora Maccabi foi detida em Oklahoma fumando um cigarro, por velocidade, dirigindo uma carruagem através da rua. Quando o Dr. Iben, numa grande reunião, foi questionado quando ele contou a história dela, quando todas as religiões do mundo haviam se reunido aqui por volta de uns 50 ou 60 anos atrás, e ele contou esta história de quão horrível ela era. E quando eles a capturaram e picharam e a cobriram-na de penas, ela estava tão imunda que eles nem sequer quiseram pôr suas mãos nela. Ele contou a história de um tal modo, até que todo mundo sentado na beirada do seu assento escutava. E ele foi tão... E então, quando ele tinha terminado, ele deu um passo para trás do microfone. E ele era um pequeno companheiro. Ele disse: "Cavalheiros das religiões deste mundo, tem sua religião qualquer coisa que limpe as mãos da senhora Maccabi?" Todo mundo ainda sentado. Ele saltou no ar e estalou seus calcanhares juntos, e bateu palmas, e disse: "O sangue de Jesus Cristo não somente limpa suas mãos, mas limpará seu coração. Isto é correto. Isto é o que a religião do cristianismo significa. Ele os limpará não importa o quão vil eles sejam. E assim é isto." A pequena Jezabel, quando ela era uma garotinha pulando em volta da casa, saltando, brincando, pulando corda, ou o que quer que aquelas garotinhas faziam, eles pouco sequer sabiam que ela se tornaria daquela maneira. Mas então o que fez dela o que ela foi, era o tipo de ensino que ela obteve em casa. E ela era uma pagã. E quanto aos ensinos que você recebe em casa, isto são o que você atualmente é. Quais as espécies de ensinamentos que você escutou? Ela foi ensinada a odiar o Deus, Jeová, porque seu Deus era Baal. E ela foi ensinada a odiar Deus e odiar o povo de Deus. E por causa daquele ódio em seu coração, isto fez dela o que ela foi. Mas que coisa! Outra coisa não admira Acabe. Seu pai era um apóstata para começar. E Acabe era um fronteiriço, crente morno. Seria hoje apenas um endividamento para a sociedade do cristianismo, como foi um endividamento para o reino de Deus naquele dia. Ele foi apenas um homem que conversava à toa e não se firmava de maneira alguma. Mas eu penso que ele foi um jovem rapaz, elegante, com seu cabelo alisado para baixo, você sabe, e uma pequena pessoa amável destes garotos que saem como estes aqui, os quais vocês os chamam furiosos saqueadores de pistolas, alguma coisa nesta ordem. Você vê, um destes pequenos companheiros que correm em volta como hoje, e vocês sabem, isso mostra que ele era aquele tipo de pessoa ou ele não teria caído por aquele tipo de mulher. Isto é correto. Israel estava suposto a se casar com israelitas. Eles não estavam supostos a casamentos mistos. Você sabe que isto é correto. Eles não eram... E nem você está suposto a fazer isto hoje, jugo de incrédulos com crentes. Isto é contrário à lei de Deus, contrário à Bíblia. E então, você sabe, a pequena Jezabel havia aprendido uma coisa em sua casa, e que era usar pintura. Este é um costume pagão. Qualquer pintura, nunca no mundo, mas toda pintura de faces, originado de pagãos, é sempre condenado pelos crentes. Eu espero que isto realmente vá bem longe descendo no lar, exatamente para tornar você verdadeiro, o bom e o enfermo por uns poucos minutos. Porém agora, não fiquem irados comigo. Eu vos amo, mas eu apenas quero dizer o que é verdade. Lembre-se, tenho há pouco retornado da selva africana.
Cada um das tribos pagãs, sobre cada tipo de ocasião, eles pintam suas faces e usam grandes brincos. O pagão selvagem hindu pinta sua face e se enfia na guerra pintado quando ele sai Sua guerra é um culto em torno dos seus ídolos. Ele se pinta. Isto é uma vergonha, veja. Isto é um sinal pagão. Tão ruim que isto até mesmo tem na igreja cristã, não é? Certamente. Isto foi um púlpito fraco, o qual trouxe isto para dentro. O pregador devia sentir vergonha de si mesmo. Então ela estava usando pintura. Ela fez de si mesma uma pequena borboleta. E, irmão, esta é a espécie que pode flertar com uma porção de homens bons. Isto é correto. Veja-as nas ruas com um pequeno lábio parecido com um botão de rosas e uma porção inteira da Max Factor nisto. Porém, isso nunca apagará as rugas do pecado. Você nunca pensa nisto. Deus olha direto para o fim disto. E então Jezabel soube como colocar isto para criar uma boa aparência. E então, quando Acabe, este jovem judeu, se tornou rei, ela colocou o manicure sobre seus olhos, ou como você chama isto, você sabe, e ela o golpeou para frente e para trás, e o coração de Acabe foi caindo, porque ele não tinha Deus ali para ensiná-lo melhor. Isto é correto. Assim, que coisa? Que coisa foi isto? Agora, quando ela começou a flertar com Acabe, Acabe casou-se com ela. Ele pensou, esta é simplesmente a única para mim. E muitos homens têm cometido um erro como este. Vários homens têm feito isto. Você devia vê-la no dia do banho, ou quando ela se limpasse. Realmente sua mente poderia mudar completamente. As mulheres não deveriam ser casadas pela aparência de modo nenhum, mas pelo caráter. Deixe-me dizer a você, garoto, se você a desposa e ela se pinta toda, em um destes dias ela murchará. Mesmo se ela está bonita, isto tudo falhará em um destes dias. Espere até nascer o seu primeiro bebê e os dentes começarem a aparecer. Pouco mais tarde, rugas virão sobre os seus olhos e o cabelo ficará grisalho. Você se despertará numa manhã e se perguntará com o que você se casou. Isto é correto. Eu quero dizer isto, não como uma piada. Não, senhor. Isto é a verdade. Estou somente deitando uma base aqui para algo que eu pretendo dizer. Vê? Isto é correto. Mas se você a ama porque existe algo acerca dela que você tem orado, e Deus tem unido vocês juntamente, ela pode ficar velha e enrugada e ser feia. Isto não fará o mínimo de diferença. Você a amará através da eternidade. O que Deus tem unido junto, ninguém pode separar. Isto é correto. Então peça a Deus primeiro. Porém, Acabe, ele desce lá e cai por esta garota. Então ele surge e casa-se com ela, e a traz para Israel. E quando ela surge, sendo uma pagã, e você notou, Acabe desceu lá e mostrou que era um crente fronteiriço. Ele simplesmente foi perder tempo com o mundo para conseguir esta garota. E isto é onde muitas pessoas cometem erro, passo a passo, cruzando a linha. Deus tem uma linha de fronteira. Um velho pregador metodista amigo meu, o irmão Kelly, ele e a irmã Kelly costumavam cantar uma canção. Deixamos cair as barreiras e nos comprometemos com o pecado. Deixamos cair as barreiras. A ovelha saiu, mas como os bodes entraram? Você deixa as barreiras caírem. Esta que foi a questão. Você se comprometeu com o pecado. É deste modo que os bodes entram, porque você deixa o nível cair. Ora, o velho John Smith, anos atrás, o qual foi arrastado para o púlpito, podia somente pregar 2 horas, e ele estava tão velho. Ele somente pregaria 2 horas, e isto sem um microfone. Ele disse, o pensamento extremo, isto é, metodismo, literalmente. Ele disse, a ideia extrema é que nossas filhas metodistas estão usando joias em suas mãos. O que ele faria agora ao vê-las em shorts? Vê, o que ele acharia agora dos metodistas, batistas e pentecostais? Exatamente o mesmo.
tudo o mesmo. Eu estava somente mostrando a você de onde isto vem, o lugar de base disto. Então você pode ver por que estou tão irritado com isso. Não com você, com as coisas do diabo que estão fazendo você fazer isto. Agora, não pense que isto é porque eu digo isto. Se você sair e se limpar, simplesmente porque eu disse isto, então você ainda está errado. Fique abaixado e ore, e deixe Deus chegar até o seu coração, e você se purificará de qualquer modo. Estou certo, porque enquanto aquele espírito te tem sob controle, você se irritará comigo e responderá de volta e dirá: isto não é assim, e tudo deste modo. E você balançará sua cabeça, como uma ovelha com cego. Mas isso não fará nenhum bem, porque se o Espírito Santo está em mim, seria melhor você ficar correto em relação a esta coisa antes de você se encontrar no juízo. Isto é correto. Mas você não deixe seu pastor lhe dizer qualquer coisa diferente, porque isto é, assim diz o Senhor na palavra de Deus. Isto é correto. E então nós encontramos Jezabel enfeitando sua cabeça, o qual estava cortando seu cabelo, enrolando-o, enfeitando sua cabeça, o qual é uma desgraça. Uma mulher que corta seu cabelo desonra seu marido. A Bíblia diz assim: uma mulher desonrosa deveria ser divorciada e posta de lado. Então isto é um sinal de que ela ama algum outro, de acordo com a Bíblia, porque ela desonra seu marido quando ela faz isto. Você sabe que isto é a Bíblia? Quantos sabem que isto é assim? Levante sua mão todos que sabem que a Bíblia diz isto. Então o que você está fazendo com isto? Isto é o que eu pergunto. Me pergunto por que você faz isto? Porque seu pastor provavelmente nunca disse algo diferente. Porém necessitamos de algum rígido ensino evangelístico, à moda antiga que rasgará esta coisa em pedaços. Isto é correto. Não surpreende de não podermos ter um reavivamento. Deus pode enviar dons e todas as outras coisas para a cidade, e fazer milagres, e realizar coisas, e preparar o povo. Não surpreende, há pecado no campo. Temos que limar aquela coisa fora e operar. Isto é exatamente correto. E ter a igreja endireitada e andando corretamente. E então Deus entrará e fará sinais e maravilhas em nosso meio. Você sabe que isto é correto. Não digo isto para te ferir. Digo isto porque eu te amo. E no tribunal de julgamento, então, eu tenho que ficar de pé diante de cada indivíduo aqui e prestar conta. Isso está longe do meu peito. Agora está no de vocês. Então você ore e veja o que Deus te diz. Creio que se o Espírito Santo vier até você e você mantiver aquele mesmo Espírito, você continuará fazendo a mesma coisa. Mas apenas mude aquele Espírito para o Espírito Santo e observe quão rápido você mudará as coisas. Você certamente fará. Agora, e assim então Jezabel, quando ela entrou lá, ela sapateou aquele pequeno sapato de salto alto que ela estava usando. E ela disse: agora, Acabe, eu assumirei estes negócios. Para começar, isso está errado. O homem é o cabeça da casa. Tudo menos nos Estados Unidos. A mulher é o cabeça da casa aqui. Este é um país da mulher. A mulher é o Deus da América. Eu predigo que antes da vinda do Senhor, uma mulher será a grande governadora dos Estados Unidos, porque este é um país da mulher. Começou em Hollywood e é desta forma que prossegue. E agora, você vê um pequeno homem descendo a rua e a pequena Jezabel com um cigarro em sua boca, soprando assim. Ela disse: bem, ela grita: deu fora! E ele salta através da porta. Isto é correto. E numa noite ela estava sentada lá fora com as unhas vermelhas enfeitadas, até elas se parecerem com garras de águia, e estando comendo carne crua com elas, ociosamente lá. Ela não lavava os pratos, porque ela tinha medo que a pintura saísse. E ele está tomando conta do bebê. Correto. Isto é grosseiro, não é? Soa ridículo, mas isto é a Bíblia e a verdade. Exatamente correto. Como poderia você alguma vez
Comer uma panela de biscoitos com uma mulher que os faz com aquelas longas unhas? Eu não poderia. Eu lhes digo, isto viraria meu estômago. Eu simplesmente não conseguiria fazer isto. Então, de qualquer modo, oh, que coisa, está tudo bem. Mas você, pequeno homem fraco, estou envergonhado de vocês como irmãos cristãos, permitirem suas esposas fazerem uma coisa tal como essa. Isto mostra do que vocês são feitos. Isto é correto. Agora, mulheres, vocês deveriam dizer amém após exigirem isto de vocês assim, porque ele é o governante. Isto é correto. E o modo como ele permite você viver é culpa sua. Deus irá torná-lo responsável por isso. Isto é correto. Se você não é homem o bastante para se levantar e pôr sua própria casa em ordem, Deus tenha misericórdia de você. Isto é correto. Porque a Bíblia disse bem no começo, isto, ele governará sobre ti. Agora, ela não é um tapete de porta agora, ela é sua querida. Vê? Mas você deveria sentar e conversar com ela, e arrazoar com ela, e dizer a ela, e ler a Bíblia, e orarem juntos. Estas coisas não estariam na igreja então, se você fizesse isto. Isto é correto. Então Jezabel, quando ela veio, seu pequeno marido um dia ficou preocupado, porque aquele homem não quebraria a tradição de Deus e as leis de Deus para deixá-lo ter seu lugar. Porque a lei dizia que ele deveria manter sua herança, e isto seria hereditário, Nabote. Mas então, quando descobrimos que ele não faria isto, Acabe começou a consumir-se e se movimentar e a se debater de lado a lado da cama. E a pequena Jezabel, a pequena borboleta, veio e o colocou em seu colo e disse: agora, querido, o que há de errado com você? Disse: oh, Nabote não me deixou ter sua vinha. Ela disse: não se aflija, eu a conseguirei para você. De qualquer modo, quem é o governante deste reino? Veja, isto me traz à memória como das barreiras denominacionais. Vê? Eu conseguirei isto para você. Apenas me deixe obter do meu jeito. Eu conseguirei isto. E ela sapateou seu pequeno pé e correu lá fora e conseguiu alguns rapazes que eram apóstatas. E subiram e levantaram uma falsa acusação contra Nabote, que o apedrejaram e o mataram. Mas lembre-se, quando tal pecado como aquele ocorre no meio do povo, Deus sempre tem alguém que se sobressai e que lhes falará a respeito disto. Amém. Sim, Senhor. Ele tinha um tisbita pelo nome de Elias, que andou direto lá fora e contou às pessoas que aquilo estava errado. Ele disse: Deus fará você responder por este tipo de coisa. Correto. Não importa o quão desprezível isto se torne, em algum lugar Deus terá uma testemunha para falar contra isto. Isto é tudo. Em algum lugar, Ele capacitará estas pedras para levantarem filhos a Abraão. Ele fará isto de algum modo, em algum lugar, por alguém. E aí todos os profetas? Oh, que coisa! Jezabel podia dirigir-se contra eles, e eles pegaram água e se foram. Mas o velho Elias ficou lá fora, e ele lhes disse o correto. Exatamente disse: Deus fará você pagar por isto, e você está contra Deus. E realmente disse-lhes o que estava certo e errado. E ela o odiou. Que coisa ela o odiou? Certamente. E vá você dizer a verdade às pessoas, e muitas vezes elas te odiarão ao invés de se arrependerem. Isto é correto. Você devia se arrepender e agradecer a Deus por saber o que é verdadeiro. Isto é correto. Mas ela odiou aquele profeta. Que coisa! Então ele subiu dali e ela tem uma falsa acusação levantada contra Nabote e o apedrejarão até a morte. E o homem morreu em sua lá fora na rua. E então ela pensou: oh, ninguém sequer saberá nada a respeito disto, está tudo bem. Eu enviarei 2 dos meus embaixadores lá acima e ficarão de pé e o acusarão de ser um traidor a Deus e ao rei, quando o homem era perfeitamente inocente. E eles o apedrejaram. Ela pensou: estará tudo bem.
Mas simplesmente tão certo quanto você sabe que o pecado e a iniquidade repousam à sua porta, existe um Deus do céu que sabe todas as coisas. Lembre-se disto. Ele sabe. Ele sabe todas as coisas. E então, quando ele fez isto, ele falou a Elias e disse: desça lá e encontre Acabe, e diga-lhe assim diz o Senhor. Amém. Eu amo isto. Oh, que coisa! Onde abundou o pecado, a graça muito mais abundou. Isto é correto. Ele tinha alguém que desceu lá, o qual daria sua pele por ele. Então ele encontra Acabe vindo na estrada. E Acabe estava subindo lá para tomar possessão, e ele tinha Eles haviam assassinado um homem porque ele estava absolutamente fazendo exatamente o que Deus lhe disse. Aquela herança foi passada de geração a geração. E se ele a perdesse de qualquer maneira, isto tinha que ser redimido por um parente. Leia o livro de Ruth e as leis sobre o parente, e veja se isto não está certo. Então, ela o havia assassinado pela sua voz. E Acabe veio supostamente a ter um melhor entendimento. A palavra estava diante dele, e o profeta estava diante dele. E ao invés disto, tanta terra o enlouqueceu, ter um belo jardim próximo à sua casa, então ele sobe lá e toma-o pela força. E Elias o encontrou no caminho, e disse-lhe, porque você tem feito isto, você assassino, disse, os cães que lamberam o sangue de Nabote, irão lamber o seu sangue no mesmo lugar. Irmão, quero dizer, quando Deus obtém o bastante de qualquer coisa, ele obtém o bastante disto. Ele disse, além disto, aquela Jezabel com quem você se casou, oh, que coisa! Ele não se importou de falar acerca de sua esposa e disse, aquela Jezabel com quem você se casou, os mesmos cães a comerão nas ruas em Jezreel, e o estrume estará sobre o chão que eles não poderão sequer dizer, aqui repousa Jezabel. Oh, que coisa! Mulher, você não desejaria estar assim, desejaria? Nem mesmo lembrança dela deixada em parte alguma. Disse isto, e você pode se lembrar quando você vê tudo isto, seguindo assim. A única mulher que fez isto, Deus a deu de comida aos cães. Isto é correto. Isto é, quando você vê uma mulher fazendo isto, que você diga, isto é alguma comida para cachorro, então. Você vê? Porque isto é o que Deus fez. Ele a deu de alimento aos cães. Deus alimenta aos cães com esta classe de mulheres. Então você mantenha-se longe disto. Purifique-se. Fique direito com Deus. O que precisamos é de uma limpeza à moda antiga, cavucando fora. Tire aquelas ervas daninhas fora da terra, e assim a semente pode crescer. Jesus está vindo. Tudo bem. Isto é o que necessitamos. Voltar à antiga linha de abate outra vez. Volte para o caminho. Deus virá no meio de nós. Mas contanto que você tenha o mundo misturado, Deus não se moverá. Você às vezes se pergunta por que aquelas coisas estão indo da maneira que estão. Você apenas observe em volta um pouquinho. Ore um pouquinho e Deus condenará o pecado. Note. E então, em primeiro lugar, você sabe, as coisas tinham piorado. E Elias sentou-se nas montanhas, lá em cima sozinho. Deus falou-lhe, disse, desça daí. Mostrou-lhe uma visão e disse, eu simplesmente tenho bastante disto. Disse, desça daí e diga a Acabe que eu não trarei chuva, ou mesmo orvalho virá, até que você clame por isto. Agora, um homem de Deus sempre seguirá a verdadeira palavra de Deus. Agora, Jezabel havia ameaçado ele e todas as outras coisas. Bem, você diz, agora, irmão Branham, espere um minuto antes que você deixe Jezabel. Aquela pequena mulher pode não ter tido uma chance. Ela nascera pagã. Ela não teve uma chance. Oh, sim, ela também teve. Ela tinha um pastor, o pastor Eliseu. E Eliseu não estava com medo de contar-lhe a respeito disto. Não pense, Deus sempre põe luz ali. Ela simplesmente se recusou a andar na luz. Isto foi tudo. Correto. Oh, ela não queria chamar Elias de seu pastor? Certamente que não.
Ela tinha uma outra forma: homens dignos para serem seu pastor. Mas Deus enviou Elias para ser o seu pastor, não importa o quanto ela o odiasse. Ela o odiou porque a religião dos judeus era correta demais para ela. E isto é o que importa hoje. O povo quer agir como o mundo, e falar como o mundo, e vestir-se como o mundo, e tornar a igreja e o mundo tudo o mesmo. Os cristãos, a religião do Espírito Santo, é correta demais para eles. Esta é a única coisa. Amém. A razão de você querer chamá-los de santos roladores e dizer que eles não têm a mente certa e coisas, é porque isto é correto demais para você viver. Isto é o que importa. E alguns de vocês que costumavam ser daquela maneira estão voltando para o outro lado. O que estou dizendo? Que coisa! Talvez isto seja bom. Mas isto é um pouco parecido quando mamãe costumava me dar óleo de castor. E ela disse: eu me enjoo só em pensar nisto. Ela disse: se isto não te deixar doente, isso não te fará nenhum bem. Bem, talvez isto seja a mesma coisa aqui. Se deixa você bem doente de ti mesmo, talvez isto fixe seu gastronômico espiritual, e então você poderá realmente tomar a palavra. Eles se admiraram. Elias desceu, apressou-se até o palácio e passou direto por todos os guardas e coisas. E disse a Acabe com seu dedo em sua face. Disse: não haverá sequer orvalho vindo dos céus até que eu clame por isto. Oh, que coisa! Por quê? Deus tem falado a ele. Ele estava com a palavra de Deus, então ele não era um amedrontado. Nunca seja medroso. Micaías não estava com medo com a palavra de Deus. E alguns de vocês que costumavam ser daquela maneira estão voltando para o outro lado. O que estou dizendo? Que coisa! Talvez isto seja bom. Mas isto é um pouco parecido quando mamãe costumava me dar óleo de castor. E ela disse: eu me enjoo só em pensar nisto. Ela disse: se isto não te deixar doente, isso não te fará nenhum bem. Bem, talvez isto seja a mesma coisa aqui. Se deixa você bem doente de ti mesmo, talvez isto fixe seu gastronômico espiritual, e então você poderá realmente tomar a palavra. Eles se admiraram. Elias desceu, apressou-se até o palácio e passou direto por todos os guardas e coisas. E disse a Acabe com seu dedo em sua face. Disse: não haverá sequer orvalho vindo dos céus até que eu clame por isto. Oh, que coisa! Por quê? Deus tem falado a ele. Ele estava com a palavra de Deus, então ele não era um amedrontado. Nunca seja medroso. Micaías não estava com medo com a palavra de Deus. Ninguém tem medo quando você tem a palavra de Deus. E a visão de Deus movendo-se com a palavra. Por isso que Micaías pôde censurar, contrariamente, os profetas, e dizer que eles estavam errados, e que eles tinham o espírito do diabo neles, porque havia sistemas e tudo que eles estavam fazendo, e porque eles não estavam em linha com a palavra. E Deus dá a verdadeira visão para o verdadeiro profeta, e ele tentando alinhá-los. E agora, e hoje, a verdadeira visão é o batismo do Espírito Santo. O verdadeiro profeta é o batismo, é o próprio Espírito Santo. Ele é único que vem e nos alinha com a palavra. E note, nenhum bispo ou arcebispo, senão o Espírito Santo, lidera a igreja. Amém. Agora, observe. Agora, descobrimos que... Tente você imaginar Acabe de pé ali olhando para ele, o rei, e este pequeno velho companheiro, que talvez se parecesse com um verme empenado, com toda a sua barba e cabelo comprido assim, e um pedaço de pele de carneiro em volta dele. A Bíblia disse que ele era todo cabeludo de qualquer jeito. Eu imagino que ele era uma visão de aparência bela ali de pé na corte do rei, mas sacudindo seu dedo em sua face disse: o orvalho nem mesmo cairá do céu até que eu clame por isto. Amém. Ele tinha o assim diz o Senhor, e seguiu de volta em direção ao deserto. Depois que ele tinha saído, posso ouvir Acabe gritar:
Ha, ha, ha. E aquele velho tagarela entra aqui e diz uma coisa dessas. Você alguma vez ouviu isso? Ha, ha. Ora, temos os sacerdotes sentados aqui que conhecem todas estas coisas. Ora, não há nada de errado aqui. Ele é somente um velho antiquado e um velho atrasado. Porém, ele tinha o assim diz o Senhor. Sim, Senhor. E ele seguiu de volta em direção ao deserto. Algum deles disse: observe o modo como ele sai. Ah, não dê qualquer atenção a isto. E ele foi para perto do riacho de Querite e sentou-se. Lá em cima o Senhor lhe falou e disse: suba lá, pois eu tomarei conta de você enquanto você estiver lá em cima. Eu gosto disto. Ouça o Senhor e ele tomará conta de você. Você simplesmente faça o que o assim diz. O Senhor é, e ele tomará conta de você. E Elias vai para lá e se assenta, simplesmente tão confiante de que a chuva não cairia quanto ele poderia estar. E em primeiro lugar, você sabe, veio uma seca, e todos os mananciais secaram. E eles pensaram que ele estava louco. E aqui estavam eles. Ele era um velho antiquado. Ele era um velho atrasado. Tudo assim. E um velho excêntrico em sua pregação. Porém, ele era o pastor de Deus para a nação naqueles dias. O pastor Elias, o tisbita. E então eles não quiseram ouvi-lo. Mas disseram que ele era um desocupado. Porém, ele subiu e sentou-se perto da torrente pela vontade de Deus. E aqui estavam as pessoas aqui embaixo no vale onde estavam todos os hidrantes, e todas as torrentes em ebulição.